Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Você já imaginou um clube ser prejudicado dentro de campo por causa de brigas de bastidores fora dele? Pois é exatamente esse o temor que está rondando os corredores da Academia de Futebol do Palmeiras. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi escolhida pela CBF para representar oficialmente o Brasil em um dos eventos mais importantes do futebol mundial, o Congresso da FIFA, organizado pela Conmebol. Mas essa indicação, que deveria ser motivo de orgulho, acabou se tornando o centro de uma polêmica que pode respingar diretamente na campanha do Verdão na Libertadores, e já existe dentro da academia o receio de eventos como erros de arbitragem, decisões polêmicas do VAR e interferências veladas que prejudiquem o Palmeiras nos momentos mais decisivos da Libertadores. Neste vídeo, você vai entender como essa guerra de bastidores pode colocar o Verdão no alvo, e por que cada apito do árbitro agora precisa ser analisado com lupa. Então fica comigo até o final que vou te contar os detalhes e se isso pode entrar em campo e acabar prejudicando o Palmeiras nos momentos mais importantes, que são os mata-matas da Libertadores. A Confederação Brasileira de Futebol surpreendeu o cenário esportivo sul-americano ao tomar uma decisão forte e simbólica. Escolheu Leila Pereira, presidente do Palmeiras, para representar oficialmente a entidade no Congresso da FIFA, promovido pela Conmebol. A escolha, que poderia passar como um ato de prestígio e reconhecimento ao protagonismo da dirigente, rapidamente se transformou em um episódio de tensão nos bastidores da política do futebol continental. Isso porque, segundo fontes próximas aos bastidores da Conmebol, Alejandro Domingues, presidente da Confederação Sul-Americana, teria recebido a indicação com incômodo. E mais que isso, agido ativamente nos bastidores para tentar barrar a presença de Leila no evento. O gesto, longe de ser apenas protocolar, reacendeu uma antiga rusga entre os dois dirigentes e acendeu um alerta no Palmeiras. O histórico de atrito entre Leila Pereira e Alejandro Domingues não é novo. A presidente palmeirense, que tem se destacado por sua postura firme e independente, nunca escondeu sua insatisfação com algumas decisões da Conmebol, especialmente relacionadas ao racismo e à condução de temas envolvendo clubes brasileiros nas competições continentais. Já Domingues, por outro lado, costuma demonstrar pouca abertura para confrontos ou posicionamentos contrários aos seus interesses. Segundo relatos de pessoas próximas à cúpula da Conmebol, o presidente enxerga Leila como uma figura desafiadora e, portanto, desconfortável em reuniões e eventos onde o consenso é mais valorizado que o debate. O convite da CBF a Leila foi visto internamente como uma provocação, ou pior, como um movimento de oposição à liderança de Domingues no continente. Nos bastidores, dirigentes e conselheiros de clubes brasileiros estão atentos e preocupados com as possíveis consequências práticas desse desgaste institucional. Embora a presença de Leila Pereira em um evento da FIFA possa representar o fortalecimento da imagem do Brasil no exterior, existe o receio cada vez mais nítido de que o Palmeiras possa ser alvo de retaliações veladas. A principal preocupação gira em torno da arbitragem nas partidas da Libertadores. A Conmebol, que comanda o VAR, a escala de árbitros e a gestão disciplinar dos torneios, tem poder o suficiente para impactar diretamente o desempenho de um clube dentro de campo, principalmente em jogos decisivos. O temor no Palmeiras é tão real quanto silencioso. Ninguém fala oficialmente sobre isso, mas nos corredores da Academia de Futebol o clima é de alerta. A diretoria já começou a monitorar com mais atenção os árbitros escalados, os critérios utilizados em decisões disciplinares e, principalmente, as atitudes da comissão de arbitragem da Conmebol nos bastidores dos jogos. A lembrança de episódios anteriores, como a polêmica arbitragem em finais de Libertadores ou decisões questionáveis no VAR, reforça a sensação de que o clube precisa se blindar politicamente e atuar com cautela dentro e fora de campo. Até mesmo a postura de Leila nos bastidores deve ser mais calculada, já que qualquer novo atrito pode ser o estupim para uma escalada de tensões com efeitos diretos no desempenho esportivo da equipe. A escolha da CBF de colocar Leila Pereira como representante da entidade diante da FIFA foi vista dentro do Palmeiras como um reconhecimento à força institucional do clube e à ascensão da presidente no cenário político esportivo. Mas, ao mesmo tempo, essa visibilidade tem um preço. Ao desafiar figuras tradicionais e poderosas como Domingues, Leila passa a ocupar um papel que exige não só coragem, mas também estratégia.
A presença dela no Congresso será acompanhada com lupa por todos os setores do futebol sul-americano. E qualquer sinal de conflito ou desentendimento será usado como munição em um jogo que é muito mais político do que esportivo. Dentro do campo, o Verdão precisa jogar futebol. Fora dele, Leila joga xadrez. E o adversário parece disposto a sacrificar peças para não perder o rei. Com um elenco forte e ambições claras de título, o time de Abel Ferreira não pode se dar ao luxo de tropeçar por fatores extracampo. Mas é justamente nesses detalhes que os bastidores do futebol sul-americano operam. E quando há uma disputa de poder em jogo, nem sempre vence o melhor time, às vezes, vence quem está mais protegido nos corredores da política esportiva. O Verdão está preparado para enfrentar seus adversários em campo. A dúvida agora é, quem está pronto para enfrentar os bastidores da Conmebol? E agora, torcedor palmeirense, fica a pergunta que não quer calar. Será que o Palmeiras está realmente preparado para enfrentar não só os adversários em campo, mas também os jogos de influência e poder nos bastidores da Conmebol? Você acredita que a presença da Leila nesse cenário político pode fortalecer o clube ou acha que isso pode trazer ainda mais pressão e retaliações disfarçadas? Será que o futebol brasileiro finalmente vai conquistar o respeito que merece fora das quatro linhas? Ou vamos continuar sendo reféns de decisões que ninguém consegue explicar? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação, a sua opinião pode fazer toda a diferença. Próxima notícia. A confirmação de Carlo Ancelotti como novo treinador da seleção brasileira já era esperada há algum tempo, mas agora que é oficial, os bastidores do futebol brasileiro começaram a se movimentar de maneira intensa. E um dos primeiros alvos da atenção do treinador italiano foi ninguém menos que Abel Ferreira e o Palmeiras. Em meio às entrevistas iniciais e conversas com membros da CBF, Ancelotti demonstrou estar atento ao cenário nacional, e seu recado foi direto. Ele sabe quem está se destacando, e quer ter uma relação próxima com os principais nomes do futebol brasileiro. Abel, que comanda um dos clubes mais vitoriosos da atualidade no país, entrou naturalmente no radar de Carlo. E o que Ancelotti disse foi visto como uma sinalização clara. Ele quer contar com o apoio e a colaboração de quem domina o futebol local, e isso inclui, sem dúvida, o comandante do Verdão. O que mais chamou atenção nas falas de Ancelotti foi a forma respeitosa como ele se referiu a Abel Ferreira. Disse que acompanha o trabalho do português desde o dia em que o Palmeiras disputou a final do Mundial de Clubes contra o Chelsea. Ele elogiou a consistência tática do Palmeiras e deixou claro que pretende manter contato com técnicos estrangeiros que trabalham no Brasil. Desde aquele jogo, o Palmeiras me chamou a atenção. Vi uma equipe bem organizada, com ideias modernas e com jogadores que sabiam competir em alto nível. Fiquei muito impressionado e de lá para cá comecei a acompanhar com mais atenção, revelou o treinador italiano. Segundo fontes internas da CBF, isso foi uma forma de não apenas reconhecer o bom trabalho de Abel, mas também de garantir que não haja resistência ou conflito entre a seleção e os clubes. O recado foi dado com diplomacia, mas com firmeza. Ancelotti quer integração e vê em Abel um aliado estratégico. Isso significa que daqui para frente, o Palmeiras pode se tornar uma peça fundamental na transição de jogadores para a seleção, e ao mesmo tempo, pode ter que lidar com convocações mais frequentes de seus principais talentos. E a reação dentro do Palmeiras foi imediata. Nos bastidores, membros da diretoria enxergaram o gesto de Ancelotti como algo positivo, mas também com um certo grau de preocupação. A valorização do trabalho de Abel por parte do treinador da seleção pode acirrar ainda mais o interesse de outras seleções ou clubes europeus pelo português. Além disso, com a tendência de que Ancelotti convoque mais jogadores que atuam no Brasil, o Verdão já se prepara para ter desfalques em momentos decisivos do calendário. Porém, há um entendimento no clube de que essa aproximação pode render frutos. Um diálogo direto com a seleção pode fortalecer a imagem institucional do Palmeiras e até colocar o clube como modelo de formação e desempenho no futebol nacional. O mais curioso é que essa troca de elogios entre dois dos maiores técnicos estrangeiros que atuam ou atuarão no Brasil pode acabar criando uma espécie de aliança tática. Enquanto Ancelotti observa o futebol brasileiro com os olhos de um treinador europeu experiente, Abel Ferreira já entende como poucos o contexto nacional, mas com a visão estratégica de quem veio de fora. Isso cria um campo fértil para trocas, encontros técnicos e até para a definição de um estilo de jogo que una seleção e clubes em torno de ideias mais modernas. Inclusive, fontes da CBF não descartam reuniões periódicas entre Ancelotti e os principais técnicos do país, e Abel já estaria entre os primeiros convidados.
Essa ponte entre seleção e Palmeiras pode moldar o futuro do futebol brasileiro nos próximos anos. Por fim, a torcida do Palmeiras já começou a reagir nas redes sociais, e o sentimento é dividido. Muitos enxergam esse recado de Ancelotti como uma forma de reconhecimento, algo que valoriza ainda mais o clube e seu treinador. Outros, porém, temem que essa exposição abra portas para uma saída de Abel, principalmente se Ancelotti buscar alguém de confiança para atuar como assistente técnico na seleção ou como observador permanente no futebol brasileiro. Em todo caso, a mensagem foi clara: Ancelotti está chegando com respeito, mas também com firmeza. E ele sabe exatamente com quem quer dialogar. O Palmeiras mais uma vez está no centro das atenções, e agora, com um treinador europeu de elite estendendo a mão, o Verdão pode ganhar ainda mais força, ou enfrentar novos desafios nos bastidores do futebol nacional. E agora eu quero saber de você, torcedor palmeirense. Como você recebeu esse recado do Ancelotti? Você acha que essa aproximação com o Abel Ferreira fortalece ainda mais o nome do Palmeiras dentro da seleção brasileira ou pode ser o começo de uma pressão para tirar o nosso comandante do Verdão? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E se você acredita que o trabalho do Abel merece mesmo esse reconhecimento internacional, já deixa o like nesse vídeo. Compartilha com seus amigos palmeirenses e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade dos bastidores do nosso clube. Tamo junto e avante palestra!